seu nome? Marcos André. Você nasceu onde e quando, Marcos André? Eu nasci no dia 29 de julho de 1961, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Catete. E como você descobriu Tamoios? Eu descobri Tamoios por volta de 1973. Um tio começou a vir para essa região, a estrada ainda era de terra. Então, desde 1973, aproximadamente, que eu frequento essa região como um todo, né? Incluindo São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras, Macaé, enfim. Já estou por aqui há um bom tempo. E trabalho, você faz que tipo de trabalho com a arte? Eu trabalho principalmente com pintura, gravura, desenho, em vários formatos, né? Desde obras institucionais, onde a gente emprega vários materiais, até pequena escala, como papel, suportes menores. O material que você faz seus quadros é que tipo de material? Tradicional, normalmente trabalho sobre material tradicional. Lona de algodão, papel, linho, normalmente são os suportes mais comuns que nós utilizamos, né? E tinta óleo? Óleo, acrílica, têmpera, encáustica, basicamente. Você se dedica à arte desde quando? Profissionalmente, desde 1980, por volta de 80, 81. Que experiência você tem em termos artístico, né? Você já participou de algum salão, já expôs? A gente normalmente começa pelos salões, que são a nível municipal, nacional e exposições internacionais. Normalmente o artista brasileiro ele começava pelos salões, né? Como era o Salão Nacional, né? Que tinha uma repercussão no Brasil, né? E depois ia se conduzindo a mostras internacionais, às vezes representando o Brasil, às vezes representando o Rio de Janeiro, enfim. É mais ou menos por aí que a coisa começa. Mas você participou de quê? Eu comecei fazendo salões carioca, né, que eram feitos no início dos anos 80 na cidade do Rio de Janeiro, e o Salão Nacional, que também era muito importante no início dos anos 80, sendo premiado em 89, 90, com um prêmio que conjugava Museu de Arte Contemporânea de Brasília, Funarte, Rio de Janeiro. Esse praticamente foi o meu início, né, através dos salões, das mostras municipais, Salão Carioca, Bienal da Gravura, bienais fora do Brasil, ligadas à gravura e à pintura, enfim, os salões são o começo. Você teve alguma exposição individual? Bom, até hoje eu creio que pelo menos umas 15, né? Poderia me dizer onde? Os locais? Olha, normalmente a gente divide isso em instituições, né? Como museus, né? Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu da Gravura, Museu Alfredo Anderson em Curitiba, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, Brazilian American Arts Institute em Washington, quer dizer, para citar alguns, né? Você definiria seu trabalho como, em termos estéticos? Eu definiria meu trabalho basicamente como um trabalho de paisagem com ingredientes contemporâneos, quer dizer, eu digo, é um trabalho de uma feição tradicional, né, dentro de uma produção contemporânea. O que você pretende no futuro aqui em Tamoios? Ou você vai continuar expondo no Rio? O que você pretende aqui na nossa região? Bom, eu pretendo continuar uma atividade regular de trabalho aqui nessa região, porque é uma região que me traz assim um ambiente de trabalho muito propício. Eu gosto da região, sempre tive uma afeição muito grande pela região como um todo, né? Pretendo
estar desenvolvendo aqui a minha atividade profissional e pretendo construir inclusive um ateliê maior, com mais capacidade de trabalho e por hora são as metas que mais me interessam, assim, né? Tá estabelecendo seria o meu trabalho de pintura, a minha atividade principal, né? Já que eu trabalho praticamente e dedico todo o meu tempo a isso, né? Eu vou estar dedicando aqui uma parte do meu investimento, né? Como artista, como uma pessoa interessada em cultura, né? São essas as minhas pretensões, assim. Eu acredito que é uma região que precisa estar sendo vista com mais atenção, principalmente na questão educacional, né? Isso inclui também a atividade artística, né? Você está se inserindo num novo ambiente de arte. Você conhece a classe artística de nossa região? Você já se inseriu já participa, já se inseriu nesse segmento artístico de Tamoios? Ou o que você acha desse segmento? Qual a tua impressão sobre isso? Eu acredito que é um segmento que também, né, tem a sua importância no nível do município como um todo, da localidade como um todo. Eu já me inseri de uma maneira informal, até tenho escutado falar de artistas, de pessoas que produzem e estão ligados à cultura na localidade. Você continua seu trabalho no Rio de Janeiro ou se transferiu definitivamente para Tamoios? Eu tenho um ateliê no Rio de Janeiro já há 22 anos e eu pretendo me dividir entre atividades aqui em Tamoio, mas mantendo, né, sempre esse ateliê na cidade do Rio de Janeiro, que é uma referência nacional e internacional para a arte contemporânea hoje em dia. Então, pretendo continuar exercendo, né, atividades lá e me dividindo, eventualmente, em produzir aqui. Uma pergunta, como é que é um processo criativo teu? Como é que surge de uma tela em branca o seu quadro, sua pintura? Eu não trabalho com nada anterior ao processo de execução da pintura propriamente dita, né? Eu não tenho um croquis, eu não trabalho com esquetes antes de, né? Então é sempre para mim um desafio começar da tela em branco, construindo uma situação de paisagem. Normalmente essa paisagem ela é feita a partir de uma experiência subjetiva, né? Ela não se refere a nenhuma localidade ou nenhum lugar específico, elas são fruto da minha atividade de olhar, né, o meu entorno, a natureza construída pelo homem, a natureza social do homem. Então, dessa maneira que eu parto para fazer a pintura. Poderíamos dizer que a sua pintura tem muito de urbano? Poderia dizer que tem muito de urbano. Na verdade, eu acho que ela vem de uma situação, uma experiência urbana. E eu não sei se isso fica claro ou não muito direto, mas essa natureza que eu estou falando, ela é uma natureza, digamos assim, com intervenção do homem, né? Então, na pintura você pode ver que o que vem antes, né, ou o que vem depois, fica-se em dúvida se a natureza ela vem antes ou ela vem depois da ação do homem, né? Então, essa dicotomia, essa conversa entre esses dois universos, né, o urbano, a paisagem, a construção, a desconstrução do espaço social, visual, é que me interessa. Você teve algum tipo de influência artística? Várias. Acho que todo mundo tem influências e continuo tendo influências de várias regiões assim, da cultura brasileira, da arquitetura, do design brasileiro, de artistas brasileiros, né? E isso acho que é fundamental para todo artista, quer dizer, estar sempre em contato com as suas fontes, né, de identificação. Seus quadros normalmente são de tamanhos
enormes, podemos dizer assim, ou você trabalha mais com telas pequenas? Eu trabalho com qualquer formato, né? Mas eu me sinto mais à vontade com trabalhos de formatos grandes, públicos às vezes, trabalhos que envolvam o material de uma maneira mais generosa, que envolvam o público de uma maneira mais, digamos assim, mais presente, como matéria pintada, etc. Eu prefiro trabalhos maiores. Não? E utiliza o pincel, ou espátula, ou vários tipos de ferramentas? Eu utilizo qualquer tipo de material, materiais de carpintaria, materiais de pintura tradicional, materiais de pintura que eu vou encontrando, que eu vou fazendo muitas vezes. Então, eu não tenho uma regra assim de utilização dos materiais. Eu gosto de trabalhar com material bom, de boa qualidade, de boa procedência, né? E que me dê uma certa liberdade e permanência, que é fundamental. E o que você diria para as pessoas que desejam iniciar um trabalho de arte? Primeiramente, eu acho que iniciar um trabalho de arte, para qualquer um, seja um estudante ou um curioso, o importante é prestar atenção e olhar bem, né, o que está à volta, procurar entender um pouco dos materiais e olhar o trabalho dos outros artistas, pessoas que estão à volta, livros, referências visuais e começar. O importante é começar. Nós ficamos sabendo que a sua esposa também é uma artista plástica e vocês até dividem o mesmo ateliê. Sim, é isso? Sim, a gente divide e tem dividido o ateliê, a gente se conheceu dentro do ambiente artístico, nos casamos já com carreiras individuais sendo desenvolvidas e a gente vem dividindo profissionalmente essa participação, né? E acreditamos que isso seja muito importante porque os artistas normalmente aparentemente são pessoas muito, digamos assim, socialmente falando, muito públicas, mas o verdadeiro trabalho do artista é muito solitário. Então, você dentro de um ateliê, no trabalho, no dia a dia, então isso é muito importante, quer dizer, o companheirismo é fundamental nessa área. A gente poderia conversar com ela também, junto aí com você? À vontade, com certeza. Qual o seu nome, então? Eu me chamo Adriana Tabalipa. Você é esposa do Marcos e tem problemas de relacionamento por causa da arte? Você acredita que tem discussões ou alguma coisa nesse sentido? Como assim? Eu não entendi. Por causa da arte. Quer dizer, a tua forma de entender a pintura com a forma de entendimento que ele tem da pintura. Quer dizer, vocês têm debates em relação a isso? Sim, nós temos conversas, discussões até, mas sempre construtivas, eu diria. É como se, na verdade, são olhares, né, sobre questões, enfim, faz parte desse companheirismo que ele falou, né? Porque a gente acaba que a gente está sempre se alimentando, né, trazendo referências, discutindo as questões do trabalho e conhecendo mais um ao outro e o que cada um, né, na verdade, se propõe como artista, né? A gente procura dividir um pouco essas coisas, mas a arte e vida são meio também um pouco indivisíveis. E a sua proposta artística é parecida com a dele? Pois é, quando você falou se nós dividimos estúdios, nós sempre tivemos estúdios separados. Nessa experiência aqui em Tamoios, que a gente está, por uma questão ainda de fazer pouco tempo que nós estávamos aqui, que nós estamos com os ateliês juntos, mas na verdade sempre individualizados, porque cada um tem um trabalho muito específico. Como você descreveria seu trabalho? Eu trabalho também sobre diversas técnicas, né? Tanto a pintura, quanto objetos, quanto a gravura, como desenhos, instalações, performance. Quer dizer, o trabalho é bem múltiplo no sentido do aspecto físico dele, mas as questões
são as mesmas que permeiam todos esses trabalhos. Eu trabalho com materiais do cotidiano, me interessa sobretudo esses materiais que nós usamos e que na verdade ficam com essas referências afetivas e físicas de serem anatômicos e ergonométricos, vamos dizer assim. E eu vou trabalhando com essas formas, com esses elementos da constituição tanto do meu trabalho gráfico quanto do meu trabalho pictórico. Uma perguntinha para ambos. O povo, de modo geral, a população, o ser humano, ele consegue perceber tudo o que vocês querem dizer através da arte de vocês? Olha, isso é uma questão que a gente nunca vai estar totalmente dentro das pessoas, porque cada olhar, cada entendimento parte da experiência individual de cada um, né? E da sensibilidade, da percepção e do conhecimento da arte, né? Quer dizer, todos esses elementos, né, ajudam, digamos, a gente a estabelecer um diálogo, uma comunicação com o espectador, né? E a gente tem interesse que esse espectador seja ativo, que ele realmente vivencie essa experiência através do olhar e interagir com a obra, né? Mas a gente não tem como medir isso, né? Então tem momentos que você vê que há um entendimento assim profundo da tua proposta em si, como também há outras leituras da obra da qual você mesmo, como artista, não imaginou e que pessoas são capazes de perceber, porque são múltiplos estágios de significação, múltiplos estágios de percepção, de entendimento, né, daquela obra. E ela acaba que tem uma autonomia, ela passa a estar no mundo depois de concluída, né? Depois de expostos, né, nas galerias, nos museus, quer dizer, ela ganha uma autonomia da qual nós mesmos, artistas, não conseguimos mais, digamos, abarcar completamente. E essa falta de domínio sobre a obra concluída, isso faz mal a você como artista? Não, eu acho que a gente tem... Você não perde o fígado, não tem a sensação de perda do fígado? Pelo contrário, eu tenho a sensação de realmente estar conseguindo, digamos... Dá um sentido. Dá um sentido, dá nossa contribuição a essa vida, através do nosso trabalho, criar uma atitude assim, de transformação e de multiplicação do conhecimento. Isso que é muito gratificante, porque quando nós produzimos e as obras ficam só sob o nosso aspecto, é como se ela, na verdade, não estivesse totalmente concluída, necessitando do olhar do outro para ela realmente, digamos assim, se realizar como obra de arte. Senão ela é simplesmente uma experiência particular, né? Então, quando ela ganha essa autonomia e ela vai para o mundo, é que aí que parece que se completa esse ciclo, realmente, que faz dela ter uma importância, um valor, digamos, cultural para aquela sociedade que a gente está inserido. E como, você falando de sociedade que está inserido, como você vê a nossa sociedade e a participação de vocês numa sociedade que está começando a se desenvolver, né? Adquirir uma identidade, que na verdade Tamoios ainda não tem uma identidade totalmente formada, né? Ainda mais cultural, né? Porque a gente recebe influência de 1000 outras localidades, né? Cada morador aqui de Tamoios veio de um local, então a gente está começando a adquirir uma identidade. E como você vê essa aquisição de identidade com a participação de vocês como artistas plásticos, né? É isso que eu achei muito interessante nessa região, uma coisa assim desafiadora, porque eu percebi que aqui havia um senso de mediante nós estávamos vivendo nos grandes centros urbanos, onde as coisas já estão extremamente, digamos assim, superlotadas em todos os aspectos, como se estivessem quase, digamos assim, não fazendo mais sentido pela saturação, tanto de pessoas quanto de tudo. Aqui ainda haver esse espaço de uma possibilidade, de uma construção de um algo híbrido, novo, pessoas que sabem pelo menos aquilo que não querem, talvez não saibam totalmente o que queiram, mas aquilo que não querem. Então eu percebi que muita gentileza, uma atitude assim de humanidade, que eu acho que ainda pode se constituir
num lugar onde venha ter uma identidade bastante interessante. E isso é estimulante para vocês artistas? Extremamente, me pareceu uma coisa extremamente nova. E nós, assim, digamos assim, temos essa atitude meio desbravadora, meio iniciadora, criadora, criativa. E nos pareceu muito propício essa região, muito nesse aspecto. Poderíamos dizer que vocês, através desse contato com Tamoios, poderiam entrar numa nova fase artística ou não? Isso seria pretensão para Tamoios? Não diria uma nova fase artística no sentido... Eu acho que é claro que influencia em vários aspectos, mas eu acredito que a nossa vinda para cá, de termos também adotado essa região, por mais que nós estejamos em contato, digamos assim, com uma relação assim, nacional e internacional com as artes, ligados a essas questões, digamos assim, eu acho que o fato da gente ter uma tranquilidade para o nosso processo criativo, eu acredito que isso vai se intensificar o nosso desejo de conseguir verdadeiramente realizar essa nossa missão como artistas. Então é natural que haja frutos, que haja consequências, digamos assim, positivas de troca e de deixar até vir a deixar no futuro até uma contribuição para essa região, seja através de uma fundação, de um polo de cultura. Quer dizer, isso é uma coisa que pode vir a se desenvolver no futuro. Porque a gente quer, com o tempo, também trazer pessoas da nossa relação artística para vir visitar o nosso estúdio, o nosso ateliê e, consequentemente, a partir disso e da interação com as pessoas da região, pode nascer... Uma terceira coisa, né? Uma interseção entre essas experiências. Porque eu mesmo tenho... Eu e Marcos, como nós fomos como nos conhecemos expondo juntos, nessa Mostra Internacional de Gravura, digamos, nós temos um desejo de colecionar também outros artistas amigos. Temos aquisições de obras através ou de troca, e nós temos formado essa coleção. E com isso, quem sabe um dia essa coleção venha a crescer e ser de Tamoios, não digo no sentido municipal, mas no sentido de estar locada nessa região, né? E poder ser um polo também onde as pessoas possam vir desfrutar, né, um pouco de arte contemporânea, enfim, também aqui. Isso é um sonho, vamos ver como é que se processa. Encerrando aqui a entrevista, vocês estão aceitando alunos ou não? Ou aqui é simplesmente entre aspas, evidente, o ateliê de vocês. Vocês não têm a função de retransmitir o conhecimento de vocês, ou a experiência de vocês, ou a sensibilidade de vocês. Nesse momento ainda, nós estamos só com o estúdio realmente privado mesmo, né? Até porque a gente não tem complexo, a gente até dá conta, digamos, de todos os compromissos que a gente já tem assumidos aí, de agenda e tal. Mas não é uma proposta que no futuro a gente, com um estúdio maior e bem mais equipado, que a gente talvez não absorva até um grupo de pessoas, assistentes até, e coisas desse tipo, né? E até ter talvez uma aula, etc., ou dar um workshop, uma coisa, não é uma ideia totalmente descartável. Planos imediatos para o futuro? Tem alguma exposição à vista? Tem algum trabalho? Bom, a gente trabalha, digamos assim, com perspectivas de mostrar o trabalho, né? De apresentar a produção. Então, a curto prazo, eu tenho uma exposição em perspectiva de acontecer em São Paulo, né? Uma exposição institucional, que ainda não se concluiu, então não posso entrar em detalhes, mas a ideia é sempre estar levando a produção para outros lugares do Brasil, né? Mas em outubro agora, o Marcos vai participar como artista convidado do 63º Salão Paranaense. Museu de Arte Contemporânea Museu de Curitiba. E aí vai ter uma mesa redonda. Vai participar de uma palestra, vai ter a obra nessa
nessa mostra, que é uma mostra assim, das mais importantes que acontecem no Paraná. Que é o que eu estou preparando agora, né, para embalar e mandar para Curitiba, no Paraná. O custo da obra é muito caro? É. Tintas e suporte. O material de qualidade, né, em geral, ele tem um custo bastante elevado para quem produz. Eu acho que não é só um problema do artista plástico, mas é de qualquer artesão ou construtor, ou que seja no estado do Rio de Janeiro. O material ele é caro, né? Ele realmente pesa, né? Mas a gente está sempre priorizando trabalhar com o que tem de melhor, né? E procurar as fontes certas de comprar. Daí o alto custo de uma obra de arte, poderíamos dizer, também. O custo de uma obra de arte, ele, de certa forma, ele não está respaldado somente por uma ideia subjetiva de preço, né? A obra de arte, ela sofre a ação do mercado e a flutuação de preço, mas ele não necessariamente acompanha, né, os padrões normais de preço, né? É claro que, como mercadoria, a obra de arte ela tem um custo, ela tem um preço, né? E é respaldado pela procura, é respaldado pelo interesse nesse objeto em si, né? E por aí vai, né? Na verdade, não seria dizer que não é só a questão material envolvida, é toda uma série de relações subjetivas da própria proposta do artista, da carreira do artista, de como esse trabalho tem se inserido, digamos. Mas vocês não veem que isso sempre foi um grande problema das artes? Desde a antiguidade até o dia de hoje, ficou mais restrita aos mecenas, a quem tem uma classe econômica melhor. Quer dizer, a população, a sociedade, o povo de modo geral, não tem muito acesso a ter uma obra de arte em sua casa, em sua residência. Normalmente ele vê através de museus ou galerias. Vocês poderiam me definir por que isso? Olha, a questão que você tocou da instituição do museu, né, ela é a mais importante dentro desse panorama como um todo, porque no museu, apesar de que a gente ter alguns museus no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a gente tem, no Brasil como um todo, poucos museus no interior. Como nos Estados Unidos, como na Europa, você tem pequenos, grandes museus espalhados pelo interior do território como um todo. Isso falta não só ao estado do Rio de Janeiro, mas ao Brasil como um todo. E esses museus, essas instituições, elas não funcionam somente para guardar coisas caras e preciosas, elas funcionam como interlocutores entre pessoas interessadas em arte, que receberam educação, né? Portanto, tem curiosidade, tem interesse em ver arte, e a classe artística, né? Inclusive artistas que já não estão entre nós, né? Que já faleceram, que já estabeleceram uma produção. Então, antes da gente pensar digamos assim, no varejo do comércio de arte, que é um produto dentro de uma sociedade industrial como outro, né? Como o carro né? Como a geladeira né? Como a televisão, etc., a gente tem que pensar na participação, né? Desses museus na vida cotidiana, sendo formador, né? De cultura e educação para muitas pessoas que às vezes não conseguem ter isso somente em escolas, etc. Quer dizer, eu acho que é importante a gente levantar que o artista ele não é um fato isolado, né? O quadro, a pintura, o vídeo, a fotografia não são fatos isolados, eles vêm junto com toda uma atitude social, né? Que o museu é fundamental. Quer dizer, o museu como, não aquele museu que a gente vê as coisas antigas, mas um museu ativo, né? Um museu onde o público em geral participa como espectador de palestras, de encontros, de exposições de todos os tipos, quer dizer, de cursos, oficinas, atividades educativas, né? E então a gente pensa muito que seria, digamos assim, muito importante, né, que existisse um projeto, uma ideia que fosse beneficiar, né, a existência desses pequenos polos.